A gente fala agora de um assunto muito triste e muito preocupante também. Manaus registrou 485 casos de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes até outubro deste ano, em todo o estado. Já passam mais de 1.000 casos. E o que é pior, 70% dos abusos cometidos por conhecidos das vítimas. Gente que está dentro da própria casa da criança e do adolescente. É o que nós vamos contar agora, o drama e o trauma de quem passou por isso, na reportagem especial de Juscério Paiva e Josenilson Guerreiro, na tela. O choro é de uma mãe que flagrou o filho de apenas 2 anos sendo abusado pelo próprio tio. Na época tinha uma música que era muito famosa. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva. E meu filho disse que ele tirava a cueca de outra forma. Ele mostrou pelo lado, não era costume dele, porque ele sempre abaixava a cueca para fazer xixi. E ele mostrou a cueca puxando pelo lado e disse, tava gande. E ele disse, chupa, que é de uva. Quando eu ouvi isso do meu filho, eu não tive como não denunciar. O instinto de mãe fez efeito e ela resolveu sair um dia mais cedo do trabalho. Quando chegou em casa, viu a cena mais terrível da vida dela. Algo que vai ficar para sempre na mente. 10 anos se passaram, mas é como se tivesse acabado de acontecer. Ver o filho perder a inocência com o mesmo tio que já tinha violentado sexualmente a criança quando ela tinha apenas 8 meses. Acho que foi um sexto sentido, digamos assim. E quando eu entrei, eu passei pela sala, passei pelo corredor e fui direto no quarto. E eu me deparo com a cena do meu filho tentando engatinhar e ele puxando, o abusador puxando pelas pernas do meu filho, a fralda aberta. E na hora que eu peguei essa cena, eu comecei a gritar, peguei meu filho e fui ligar para a polícia. No que eu vou para pegar o telefone, ele fugiu. Hoje o menino tem 12 anos, inicia a adolescência, mas com o trauma que vai ficar para a vida toda. Agora, a mãe não confia mais deixar os filhos nem com os próprios familiares. A história do menino de 2 anos estuprado pelo próprio tio só revela a triste estatística dos casos de estupros de vulneráveis. Crianças de 0 até os 14 anos vítimas de violência sexual. E muitos pelos próprios familiares, aqueles que deveriam dar cuidados e carinho. Para a lei, as crianças são vulneráveis porque não têm nenhuma defesa contra o abusador. E pior ainda, os estupros contra crianças e adolescentes só têm aumentado em Manaus. De janeiro até outubro deste ano, 485 casos de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes foram registrados em Manaus, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. 14 casos a mais do que o registrado em todo o ano de 2017. A polícia disse que mais de 60% dos estupros contra crianças e adolescentes são cometidos por conhecidos das vítimas. Essa estatística, ela revela a maioria dos casos como o abuso intrafamiliar. São aqueles de difícil prevenção, onde a vítima é realmente abusada, agredida no seio da família, tendo como agressor aquela pessoa que deveria lhe proteger, ou alguém que tem a sua confiança por gozar da amizade da família, por ser um tio, um padrinho próximo. Então, esse tipo de crime ocorre no silêncio, fica escondido. Então, é muito difícil a denúncia chegar até a gente, porque a criança precisa de alguém que a oriente e que a ampare para que ela se sinta fortalecida e possa denunciar esse fato. Os casos são revoltantes. Na última terça-feira, um eletricista de 47 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada dele durante 10 anos. Os abusos começaram quando a vítima tinha 5 anos. E pior, o homem é investigado por estuprar outra filha dele, que morreu de pneumonia, porém, o laudo de conjunção carnal apontou indícios de violência sexual.
No fim de novembro, um mecânico de 48 anos foi preso suspeito de estuprar e engravidar uma enteada dele, uma adolescente de 15 anos que só descobriu a gravidez quando sentiu as dores do parto e deu à luz à criança no vaso sanitário do banheiro da própria casa, no bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Mas o caso mais conhecido foi do empresário do ramo de segurança Fabian Neves, flagrado no quarto de um motel estuprando uma adolescente de 13 anos. O encontro foi agenciado pela tia da vítima, que mantinha uma rede de prostituição. O empresário e a tia ainda seguem presos. Acontecimentos que marcam a vida das crianças, vítimas presas no próprio trauma. Uma pessoa muitas vezes introvertida, entristecida, se isola muito, tem problemas com socialização com outras pessoas, tem problemas com a figura parental ou com outra figura com relação a homens, por exemplo. Elas têm aversão, muitas vezes elas relatam aqui que não conseguem se relacionar mais intimamente com outro homem. Tudo isso são danos causados, danos psíquicos causados pelos fatos que ocorreram com ela na fase anterior. Mas muita gente se pergunta por que as vítimas não denunciam seus abusadores no primeiro encontro. A resposta é simples e assustadora. As vítimas, principalmente crianças, se sentem culpadas. Então ela acha que fez alguma coisa para que esse homem tocasse nas partes íntimas dela. Até porque, dependendo da maneira que esse abusador toca, ela não vai sentir dor, né? E sim, ela vai ter um outro sentimento. No Amazonas, de 2017 até outubro deste ano, passam de 1.000 os casos de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes. Para uma mãe que vive esse drama, confiança e acompanhar o crescimento dos filhos é fundamental. Esse é o bom, esse é o interessante, os pais não deixarem seus filhos. E sempre observar o comportamento, observem o comportamento dos seus filhos. Às vezes um andar diferente mostra, às vezes um olhar diferente mostra. Então não confia, não deixa, porque as crianças estão sendo vítimas. Sabem que a gente fala aqui quase todos os dias sobre esses casos. E a gente que é mãe não tem como se emocionar ou ser indiferente a qualquer reação de qualquer mãe, de qualquer pai que viu os filhos serem vítimas de pessoas doentes, pessoas vazias, pessoas que precisam de Deus. E a gente vê esses números crescerem a cada dia, isso choca uma sociedade que grita todos os dias por mudança, que grita todos os dias por dias melhores e tem esperança de que ano após ano, ano novo, sai ano novo, vai melhorar, vai mudar alguma coisa. E é muito triste a gente ter que se deparar diante de uma situação como essa.